Vamos declarar agora que sobre toda a terra o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Cante comigo. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é o quê? Vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos lá? Sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, vem reinar em mim, Senhor. Que o Senhor reine na nossa vida. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus. Vamos declarar que Ele é a luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Cante. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Rei. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Cante, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável,
declare: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te adoramos, Senhor. Adoramos ao santo e poderoso nome do Senhor. Aleluia. Somente o sangue de Jesus é que nos purifica do pecado. O sangue de Jesus, derramado naquela cruz, nos comprou, nos redimiu. Teu sangue leva-me além de todas as alturas. Te ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Faz o quê? Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sim, Senhor, nada além, nada além. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue.
Calvário, mais alto que a neve se vê. Levante as suas mãos e diga comigo: eu sou livre, eu sou livre. E o que nos torna livre? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh Senhor, só o teu sangue é que seria capaz de nos livrar, Senhor, da condenação, da morte eterna. O teu sangue nos redimiu, ele nos comprou e hoje eu tenho a vida eterna em ti, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és tudo para mim, Jesus. És o meu Salvador. És aquele que me amou, que se importou por mim. Tu és tudo, 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 Senhor. E o teu sangue é que me lavou, teu sangue me purificou, teu sangue me comprou. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, oh Deus, por me amar, por me comprar, por me salvar, por me resgatar da morte e me dar a vida eterna, Senhor. Aleluia. O teu sangue me curou. Nada, 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 meu querido, além do sangue. Nada além do sangue. Ele nos comprou, nos redimiu e nos salvou. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Que bênção depois desse período de louvor e adoração. Eu quero convidar você a termos um tempo na palavra de Deus. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez dizer que é uma alegria e um prazer ter a sua companhia para que juntos possamos glorificar o nome de Jesus. Hoje estamos celebrando o culto da Santa Ceia do Senhor. Espero que você tenha aí preparado os elementos da ceia, pois ao final nós vamos orar e juntos participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Este que é um ato simples, mas de grande importância no mundo espiritual. O Senhor nos lembra de que este ato é para que nós possamos relembrar a sua morte e a sua ressurreição e o vindouro que está por vir na eternidade, para aqueles que persistirem em fé e guardarem a sua fé até o fim. Queridos, Jesus Cristo entregou-se na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos livres de toda culpa e de toda condenação. Porém, sabemos que a Santa Ceia do Senhor não é para os santos, mas para aqueles que buscam a santidade. Por isso, a palavra nos lembra que cada um deve examinar-se a si mesmo, identificar situações, pecados
que ainda possam estar trazendo algum tipo de distanciamento da presença de Deus, confessá-lo e participar então do corpo e do sangue de Cristo. A palavra diz: confesse, arrependa-se e tomai o corpo e o sangue de Cristo. E assim nós faremos para exaltarmos e glorificarmos o nome de Jesus. Mas antes disso, eu quero orar com você pelas nossas crianças, pedindo a bênção do Senhor por cada uma delas, a proteção na escola, nos seus relacionamentos, amizades, para que de algum modo o Espírito Santo as guarde de todo mal, de toda a violência deste mundo e dessa terra. Vamos juntos clamar ao Senhor sabedoria, direção, para que possamos orientá-las nos caminhos do Senhor, a mostrá-las que só há um Deus, que só há um Senhor, Jesus Cristo. Também eu quero convidar você para orarmos pelos nossos dizimistas e ofertantes, a todos que voluntariamente e por amor à obra de Deus permanecem contribuindo fielmente na casa do Senhor. Que a bênção de Deus não se aparte da vida de nenhum dos teus filhos. Assim também, queridos, sobre a vida daqueles que, apesar de não estarem dizimando e ofertando por alguma dificuldade, por alguma situação momentânea, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todas essas pessoas, para que no tempo certo elas desejem não apenas dizimar, mas elas possam ter esta atitude na prática e entregar o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor. Também quero convidar você a orarmos por este culto, pedindo a bênção de Deus, pedindo a direção do Espírito Santo para que possamos tratar aqui de assuntos que nos ajudem na nossa caminhada em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor as nossas crianças, ó Pai. Cada uma delas, ó Pai, a qual o Senhor nos tem confiado a responsabilidade de ensinar e educar os caminhos do Senhor. Ajuda-nos a todos, pais responsáveis, que têm sobre si, Pai, a responsabilidade, Pai, de proteger e guardar as nossas crianças. Dá-nos sabedoria e direção. Também do mesmo modo, Senhor, clamamos a Tua bênção em favor a cada uma delas. Saúde e proteção é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Oramos também, Pai, neste momento, pelos dizimistas e ofertantes da obra do Senhor, a todos, Pai, que permanecem fielmente, entregando o seu melhor no altar do Senhor. Multiplica as bênçãos do Senhor sobre cada um, no seu emprego, nas suas finanças, nas suas despensas. Saúde, paz e prosperidade permaneça reinando sobre a vida dos teus filhos. É o que eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Também colocamos diante do Senhor, ó Pai, o tempo que teremos diante da Tua palavra. Fala aos corações dos Teus filhos. Pai, eles não estão aqui meramente para ouvir a palavra do pregador, mas uma palavra inspirada pelo Espírito Santo que traga a eles direção, revelação, compreensão dos Teus propósitos, a vida de cada um deles. Entregamos esse tempo desde já nas Tuas mãos, damos liberdade ao Teu Espírito e fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero convidar você agora a juntos meditarmos na palavra. Uma palavra rápida, mas objetiva, a qual eu quero compartilhar com você nesse instante. Em momentos pelos quais temos passado, temos visto a necessidade, sim, queridos, de nós rompermos em fé todas as barreiras que o inimigo tem se levantado contra a vida dos filhos de Deus. Por isso, é necessário deixarmos para trás tudo aquilo que ficou e prosseguirmos para o novo, para os planos e os propósitos de Deus. A mensagem de hoje
está baseada na história de um homem que rompeu com o seu passado, rompeu com a sua história para construir algo novo, surpreendente. Uma história ainda melhor pela qual ele já viveu. Uma nova história que precisamos começar a compreender, que também podemos ser como este homem, como este personagem que nos faz lembrar que Deus está em favor a todos aqueles que nele confiam. Mas para isso, precisamos começar com algo aparentemente simples, mas que nem todos conseguem realizar. Deixar para trás tudo aquilo que ficou para trás e prosseguir para o alvo. Hoje a mensagem está baseada nesse personagem bíblico tão conhecido pela maioria de vocês, tão conhecido para alguns, que nos mostra claramente que ele rompeu a sua história, rompeu os seus vínculos com o passado para construir uma vida de vitórias, de conquistas e realizações. Mas eu desde já posso adiantar que não é tão fácil quanto parece, mas ele conseguiu. E hoje nós iremos aprender com a vida deste homem chamado Davi. Davi, queridos, nós podemos encontrar esta passagem, esta história, esse resumo da história de Davi no capítulo 17 do livro de Samuel. Lá você pode encontrar partes da história de Davi, e é justamente sobre Davi que eu quero compartilhar algo com você nesta reunião. Para aqueles que ainda não conhecem a história de Davi, você pode depois ler com calma lá os capítulos 16 e 17. Mas antes, eu quero te passar aqui um resumo. Vou tentar resumir rapidamente quem era Davi. Davi era um homem, um jovem rapaz. Era de uma família de 8 irmãos. 3 deles eram soldados do exército do rei. Davi era o mais novo e também o menor de todos os seus irmãos. Era de uma família humilde e muito pobre. Suas responsabilidades eram de pastorear as poucas ovelhas do seu pai. Davi tornou-se músico e, com o passar do tempo, passou a tocar para o rei. Davi também era um mero guardador de armas, uma função simples entre os soldados do rei, sem grandes expectativas para um futuro promissor. A realidade de Davi talvez não o fizesse ter grandes sonhos nem grandes expectativas quanto ao seu futuro. Afinal, aquilo que normalmente se faz, no princípio, normalmente é um indício daquilo que se pode ser por toda a sua vida. Veja, se uma pessoa cursa uma faculdade de medicina ao longo de alguns anos, isso certamente é um indício de que ela pode vir a se tornar um médico e provavelmente exercer aquela função por toda a vida. E em geral é assim. Então, quando olhamos para Davi, naquele momento da sua vida, naquele princípio, o que imaginaríamos para o futuro de Davi talvez fosse algo muito simples, como um mero pastor de ovelhas, ou talvez um músico, ou ainda um soldado do exército do rei, como seus irmãos. Talvez Davi não passasse de um mero cuidador de armas. A verdade é que a história de Davi, no princípio, se limitaria a essas poucas possibilidades. Mas o que nós vamos vendo no decorrer da história deste homem de Deus é que Davi rompe com a sua história. Ele rompe com as estatísticas que queriam determinar o futuro daquele jovem, que fariam que ele tivesse uma expectativa baixa sobre o seu futuro. Estatísticas
que diminuiriam as suas expectativas, que fariam dele uma pessoa talvez menosprezada pela sua característica física, pela sua aparência, pela situação humilde que ele se encontrava na sua família, pelas poucas oportunidades, ou talvez por nenhuma das oportunidades que muitas vezes são realidade na vida daqueles que estão iniciando a sua vida. Davi, ele vivia um cenário de baixas expectativas, mas ele rompe com a sua história para construir algo novo, uma história sem igual, que poucos imaginariam. Hoje, queridos, a palavra de Deus é para todos aqueles que querem romper o seu vínculo com o passado e escrever uma nova história através de Cristo Jesus. E Davi é o exemplo daquele que rompeu com a sua história e dá início a um novo recomeço, constrói uma nova história, algo sem igual, que só pôde ser vivido porque ele trouxe para si a presença de Deus na sua história. Se você que está me ouvindo nesse momento entende o que eu estou dizendo e deseja sim quebrar todo o vínculo com o passado para construir uma nova história em Cristo Jesus, eu gostaria que você dissesse amém. Amém, queridos. Para alguns, começar novamente, não é algo tão simples, mas é necessário começar pela decisão de romper com toda a sua história. Para alguns, talvez seja necessário deixar tudo para trás e começar literalmente do zero. Mas talvez para outros não seja tão necessário ser radical a este ponto. Talvez apenas parte da sua história seja importante que você deixe ela para trás. Partes da sua história ligadas às experiências doloridas, às situações que não deram certo, a marcas de feridas profundas na alma que precisam ser deixadas para trás. Vamos olhar para Davi e vamos entender e aprender com ele. Como foi possível Davi romper com a sua história para construir uma história melhor? No livro de 1 Samuel, no capítulo 27, a partir do versículo 26, a palavra de Deus, ela nos dá um primeiro indício de como tudo começou na vida de Davi. Diz a palavra que Davi estava junto aos homens e dizia, o que está acontecendo? E aqueles homens falaram a Davi que havia um gigante que estava afrontando o exército do povo de Israel. E Davi, naquele instante, ele fez uma pergunta: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, como tantos outros, queridos, diante daquela afronta do gigante, poderia ter olhado para aquele homem enorme e que parecia ser indestrutível e simplesmente pensado que nada poderia ser feito. Como tantos outros, poderia ter olhado para o tamanho daquele gigante que estava afrontando o exército de Israel e simplesmente deixado para lá. Mas Davi prefere não olhar para o tamanho do gigante, mas prefere olhar para o tamanho do seu Deus. Por isso, diz a palavra que Davi decide enfrentá-lo
com toda a fé e com a atitude daqueles que verdadeiramente confiam no Senhor. Foi neste momento de decisão que Davi começou a romper com a sua história para construir uma história de vitórias e conquistas. Davi não desperdiçou a oportunidade de aplicar a sua fé para vencer aquele gigante. Sabe, queridos, é necessário não desperdiçar as oportunidades, mas para aproveitá-las, é necessário sim aplicar a fé, pois muitas vezes uma oportunidade ela vem seguida de grandes desafios. Por isso, existem algumas oportunidades que chamamos oportunidade de ouro, aquela que vai provocar uma mudança radical em nossas vidas, e não podemos desperdiçá-la. É preciso aprender a reconhecer as oportunidades. Davi reconhece uma grande oportunidade naquele instante. E o maior desafio em enxergar aquela oportunidade é justamente compreender que aquilo traria um grande desafio naquele instante. Por isso Davi estava talvez entendendo que fosse necessário uma intervenção divina para que aquela oportunidade que estava diante dele pudesse ser superada e vencida. Davi precisava enfrentar aquele desafio cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E Davi assim o fez, com ousadia e com fé. Se colocou pronto a enfrentar o gigante que desafiava o exército de Israel. A pergunta, queridos, que eu e você devemos fazer não é se a oportunidade vai ou não surgir diante de nós, porque eu creio que ela vai. A pergunta que eu e você devemos fazer é: será que saberemos reconhecer as oportunidades quando elas surgem? Davi, ele sim soube reconhecer a oportunidade que estava diante dele. Davi reconhece a oportunidade, pois Davi estava cheio da presença de Deus. Davi estava certo de que Deus estaria com ele. Por isso Davi não parou por aí. Existem muitas pessoas que têm convicção de que há uma oportunidade boa diante dela, de que Deus está com ela, de que aquele é o momento dela encarar o desafio, mas muitos não prosseguem. Davi, ele avalia aquela oportunidade. Ele pergunta, inclusive, qual é o prêmio para aqueles que enfrentarem o gigante? Que recompensa teria Davi ao enfrentar aquele gigante? O que eu ganho? Perguntou Davi. Ele avalia os riscos, mas ele também avalia as oportunidades. Vai valer a pena, pensou Davi, vai valer a pena. E Davi faz então aquilo que para muitos parece ser óbvio, mas naquele instante era extremamente desafiador. Davi encara o gigante. Como é que Davi rompe com a sua história para construir uma história melhor? Quando Davi decide aproveitar a oportunidade, chama Deus para aquele embate. Quando vemos Davi falar: quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Estamos vendo um Davi ousado em fé e que acredita que Deus está ao seu lado. Davi acreditou que ele poderia derrotar aquele gigante, pois o Senhor já o havia dado muitas vitórias no passado. Davi estava confiante de que Deus também lhe daria a vitória sobre aquele gigante.
Hoje, queridos, a palavra quer te lembrar, Deus está pronto a entregar nas tuas mãos a vitória que você busca, mas é necessário enfrentar o gigante, é necessário estar cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, pois os desafios não são pequenos, mas aqueles que persistirem, aqueles que forem à frente, aqueles que tomarem a atitude correta, alcançarão a vitória e terão a recompensa que tanto buscam. Você precisa acreditar no seu potencial. Davi acreditou que poderia vencer o gigante e ele venceu. Se você quer romper com a sua história para construir uma história melhor, desvie-se, queridos, daqueles que não acreditam em você, daqueles que não confiam não confiam nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Desvie-se daqueles que minam a sua fé, que querem impedir você de encarar os desafios e alcançar a vitória. Cuidado com aqueles que querem tirar de você os propósitos de Deus, os quais Ele já tem estabelecido sobre a sua vida. Os irmãos de Davi achavam que Davi não teria nenhuma condição naquele embate. Debocharam da sua estatura, menosprezaram sua capacidade, caçoaram dos seus sonhos. Mas se você quer romper com a sua história, para construir uma história melhor, desvie-se de todos os comentários que vão em sentido contrário àquilo que Deus estabeleceu para a sua história, para a sua vida, para os propósitos que Ele tem para você. Davi não considerou aquelas palavras. Davi as ignorou e trouxe à mente aquilo que Deus diz ao seu respeito. Se você quer mudar a sua história, não há como, queridos. Você vai ter que encarar gigantes. Davi encarou. Aquele gigante que estava armado com lança, escudo, armadura, parecia aparentemente impenetrável aos olhos naturais. Um gigante impossível de vencer. Mas Davi vai ao ribeiro, escolhe algumas pedras. Veja que ele não escolhe qualquer pedra. Ele escolhe pedras que pudessem ferir o gigante a qual ele iria enfrentar. Precisavam ser pedras específicas, pontiagudas. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que a pedra a qual Davi lançou sobre o gigante, ela tinha toda uma característica específica, suficiente para derrubar aquele homem gigante e que aparentemente era invulnerável. Lembre-se disso, queridos. Saber escolher bem as pedras que você vai utilizar contra o seu inimigo serão fundamentais para a sua história. Serão fundamentais para que você alcance a vitória. Escolher bem as pedras, os meios, os caminhos pelos quais você vai trilhar para alcançar o resultado que você tanto busca, são fundamentais para que você alcance o resultado que você busca. Davi soube escolher as pedras para a batalha e levou ainda algumas outras como reserva, pois Davi nos ensina que é importante estarmos prevenidos e preparados para situações que não imaginamos. Afinal de contas, Davi era como eu e você, e ele tinha consciência de que nem sempre acertamos o alvo de primeira. Mas até aqui, queridos, estávamos vendo apenas características do potencial de Davi. Davi
escolhe 5 pedras, pega uma funda e vai ao encontro daquele gigante. Mas Davi foi extremamente estratégico. Ele não foi de qualquer jeito. Davi foi muito inteligente. Ele não estava envolvido emocionalmente no que ele estava prestes a fazer. Ele sabia o que precisava ser feito. Ele sabia quais eram as suas chances e não as desperdiçou. Davi precisava ser mais rápido que o gigante. Davi precisava lançar a funda antes que o gigante lançasse sobre ele a sua lança. Queridos, entenda algo. Existem muitas situações pelas quais passamos na vida que nós não entendemos por que estamos passando por elas. Mas o que Davi entendeu é que muitas das suas experiências no passado os estava preparando para esse verdadeiro confronto que mudaria a sua história de um dia para o outro. Deus estava treinando Davi quando Davi enfrentou pequenas batalhas antes da maior batalha que ele estava para enfrentar. Davi foi mais rápido, Davi foi mais corajoso, e Davi se mostrou decidido a mudar a sua história, e isso certamente chamou a atenção de Deus. E se Davi já não havia chamado a atenção de Deus de maneira suficiente com aquelas atitudes, imagine então, quando Davi, diante daquele gigante, diante daquele que seria o maior desafio que ele estava prestes a viver até aquele momento, declara em alto e bom som: o Deus de Israel, o meu Deus, lutará por mim e me dará em minhas mãos a cabeça do gigante. Samuel capítulo 17, versículo 45 diz: Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Davi lança aquela pedra com toda a sua habilidade, experiência e destreza. Aquela pedra poderia até estar a alguns graus fora da rota, pois ele só tinha um pequeno espaço entre o capacete daquele gigante para acertá-lo. E aqui, queridos, eu creio que a mão de Deus, o Espírito Santo de Deus, fez que talvez aqueles possíveis graus de diferença fossem ajustados para que aquela pedra se encaixasse perfeitamente na testa do gigante. Queridos, é certo que nós precisamos fazer a nossa parte, e a mensagem de hoje é para nos lembrar isso, que nós somos sim corresponsáveis pelo nosso futuro. Mas é importante também, queridos, crermos e trazermos Deus para as nossas batalhas. Mostrarmos ao mundo que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é para que os propósitos de Deus se cumpram em nossa vida. Nós precisamos ser como Davi, irmos ao confronto, mas certos de que Deus está à nossa frente, que o Espírito Santo de Deus está a nosso favor, e ainda que a gente faça algo, ainda que a gente faça algo que necessite ajuste, eis que a mão de Deus fará com que esse ajuste se faça para alcançarmos o resultado, o propósito, o plano de Deus em favor das nossas vidas.
Nem sempre a pedra pode sair com tanta precisão. Mas se Deus estiver conosco na nossa batalha, se Deus estiver junto conosco, Ele corrige a direção da pedra, pois Ele corrige o que precisa ser corrigido. Aquela pedra que cravou na testa do gigante não matou o gigante, apenas o derrubou por alguns instantes. E Davi, mais do que rapidamente, não perdeu tempo. Foi ao encontro do gigante, arrancou a sua espada e cortou a sua cabeça e pôs fim definitivamente àquele embate. Agora sim, tudo estava acabado. Aleluias. Queridos, o que nós precisamos entender é que com o inimigo não se brinca. Não devemos dar chance ao inimigo se levantar contra a nossa vida, pois ele não dará chance a você, se assim ele puder. Por isso, clame ao Senhor, busque a direção do Senhor e não dê chances. Acabe com todo vínculo, com todo pecado, com toda a culpa, com toda a condenação, arrancando definitivamente tudo aquilo que pode trazer alguma chance do inimigo vencer contra a sua vida. Nós já estamos acabando, queridos. Eu quero concluir rapidamente com você. Qual é o maior segredo para que Davi pudesse romper a sua história para construir uma história melhor? Não foi apenas porque ele aproveitou a oportunidade de lutar contra o gigante. Não foi apenas porque ele acreditava que Deus estivesse ao seu lado naquele instante. Não foi apenas porque Davi sabia do seu potencial, nem porque Davi soube se desviar dos comentários, da zombação daqueles que o zombavam pela sua fé. Aqui, no capítulo 17 de Samuel, no versículo 37, está um dos maiores segredos de Davi. Diz nesta passagem assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. O Senhor me livrou. Davi está dizendo: toda a minha história até aqui é Deus. É Deus. É Deus. É Deus quem me livrou. É as mãos de Deus, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a proteção de Deus, é o livramento de Deus. Davi reconhecia que era Deus em tudo aquilo que fazia. Sem Deus eu não vou romper nada na minha história. Você pode ser inteligente, você pode ser capaz, você pode ter habilidades. Mas para vencer o verdadeiro gigante da nossa história é preciso a mão de Deus. É preciso depender de Deus. Creia nisso, queridos, pois Ele vai abrir portas que você jamais imaginou. Ele vai fazer milagres que você jamais pensou. Vamos recapitular rapidamente. Davi veio de uma família humilde, de 8 irmãos, pastor de poucas ovelhas, músico, cuidador de armas, e podia ser que se tornasse até mesmo um soldado do exército do rei, como seus irmãos. Mas Davi não se torna nenhuma destas coisas. Davi rompe com a sua história para construir uma história melhor. Davi se torna o maior rei da história de Israel. Na bandeira da nação de Israel, vemos a estrela de Davi. Davi possuiu um exército de 1,5 milhão de soldados.
o maior rei da história de Israel. Davi rompe com a sua história para viver algo sobrenatural em dependência de Deus. O profeta Isaías, ele cita Davi. No capítulo 9, lá no versículos 6 e 7, diz o profeta que um menino nos nasceu. Ele estava falando de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, que virá da descendência do trono de Davi. O Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio do trono de Davi. Aquele que rompeu a sua história para construir algo sem igual. Queridos, Deus está te lembrando, eu estou contigo. Você não tem ideia de onde você pode chegar se eu estiver com você nas suas batalhas. Eu quero ser profeta na vida daqueles que me ouvem nesse momento. Você pode. O Senhor te dá condições de enfrentar seja qual for o gigante que esteja diante da sua vida. Você pode romper a sua história para viver algo sobrenatural na presença de Deus. Recebe, queridos, esta palavra. Recebe esta profecia da parte do Senhor sobre a sua vida. Creia e viva o sobrenatural. É o que eu declaro e profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero encerrar esse tempo orando a Deus para que nós possamos retornar aos cultos presenciais, pelo qual muitos, eu creio, estão ansiosos, assim como eu. Logo, logo daremos notícias e informações a vocês. Sabemos que muito tempo se passou, mas nós sonhamos em encontrar você novamente na casa do Senhor, juntos pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus e prosseguindo rumo às promessas e à eternidade com o Pai. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças e glórias pela tua palavra. Declaro a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Dá a eles, ó Pai, compreensão dos propósitos que o Senhor tem para cada um deles. Ajuda-os, ó Pai, a encarar a realidade, a vencer os gigantes e a ter vitória sobre os seus desafios. Eu te dou graças e glórias pela tua palavra. E desde já, declaramos toda a honra e toda a glória ao teu nome e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu sei que você tem aí os elementos da ceia do Senhor que você preparou. Vamos participar do corpo e do sangue de Cristo? Diz a palavra agora para que examine-se, pois, o homem cada um a si mesmo. É hora de você refletir sobre como anda a sua caminhada em Cristo Jesus. É hora de você reorganizar os seus pensamentos e se voltar completamente à direção do Senhor. Vamos orar pelos elementos? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos agora, Pai, este pão e este suco de uva, confessando, Senhor, os nossos pecados diante de Ti e participando do corpo e do sangue de Cristo. Fazemos isso em memória de Jesus, para a glória de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém.
Participe, queridos. Tome aí o seu pão. O suco de uva e exalte ao Senhor, declarando que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, que entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que fôssemos livres de toda culpa e toda condenação. Façamos esse ato em fé, em reverência, em temor, ao nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que a paz do Senhor, as bênçãos de Deus e toda sorte de prosperidade esteja sobre a sua vida e sua casa. Uma semana abençoada e nos vemos em breve em nome de Jesus. Que Deus abençoe.